Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é o Davi Amaro. Tudo bem? Nessa semana estaremos percorrendo o tema Eu decidi crer e descansar nas adversidades. Um tema bem atual, não? Para entrar nesse assunto, e estamos aqui no último de 4 estudos, 4 temas dentro de fazer boas escolhas. Boas escolhas. Um tema que precisa ser visitado com frequência, discutido, debatido, e devemos levar para as nossas vidas, para sermos sábios e aproveitarmos o tempo que nós temos e os recursos que Deus tem nos dado. Aqui, para fazer explanar esse assunto, aprofundar esse tema, nós vamos usar como apoio Atos 27, de 1 a 44 e 28, o capítulo 28, do 1 ao 10. É uma história ampla, são 55 versículos, não vamos ler todos aqui, mas destacar temas, passando pela temática, o que está acontecendo, passamos e pensarmos temas muito relevantes para o tempo que vivemos e na história bíblica. Aqui estamos no momento que Paulo está preso e vai ser transportado como prisioneiro a Roma. E essa temática está dentro de uma mais ampla, uma seção que começa em Atos, capítulo 21, que logo depois que Paulo ele termina a sua terceira viagem missionária. Ele termina, retorna a Jerusalém, lá ele é preso e apresentado diante do Sinédrio, ele é questionado sobre a fé que ele tem pregado, e logo depois disso, olha o que acontece no capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus está falando para Paulo, com a mesma intrepidez, a mesma coragem, a mesma ousadia que você teve de pregar o Evangelho, de dar testemunho de mim em Jerusalém, agora você vai para Roma, a capital do Império Romano. Então, ele começa falando o destino com uma declaração, um incentivo. Coragem. Coragem. E mais à frente é o que ele vai precisar de fato. Ele vai precisar de um ímpeto de coração. Coragem, ali na origem do latim, é laikoros, vem do coração, vem das emoções, vem de um domínio, um triunfo nas emoções diante de uma situação. E temos aqui o início de um transporte de um prisioneiro. Depois que Paulo esteve diante do Sinédrio, ele esteve diante de um governante romano que comandava aquela região. Depois também diante do rei Agripa. O rei Agripa, que aparece aqui no versículo 27 do capítulo 26, ele é um rei bisneto de Herodes o Grande. E comandou, esteve à frente ali como rei de Judá, de Israel. Ele teve durante o período do ano 50 até o ano 100 depois de Cristo. Um período que Paulo viveu. Paulo teve contato com ele. E como consequência ali de uma posição de um governante romano, consultando um governante local, um rei local, e vendo ali a Agripa que não tem nada demais se Paulo não tivesse apelado a ser julgado por César. E aí, por esse motivo, Paulo é enviado a Roma. E aí é designado, versículo 1 do 27, capítulo 27, é designado um centurião romano para fazer a escolta de Paulo até a Itália, até a Roma, e os versículos seguintes vão nos apresentar um relato de como foi esse caminho até Roma, como que foi o itinerário, o cronograma dessa ida. E aparentemente tudo está acontecendo bem, a viagem está seguindo bem, não foi designado um navio próprio para Paulo,
Paulo aqui um preso político, religioso, não apresentava grande periculosidade, não era perigoso, né? E por conta disso, o centurião romano, o oficial com autoridade para designar navios mercantis que passavam por essa região no Mediterrâneo, designava: olha, nós vamos entrar, eu estou com um preso aqui que eu estou levando a Roma. E de tempos em tempos, de trajetos em trajetos, se chegava até o itinerário final Roma. E até o versículo 7 está tudo ocorrendo bem, quando o clima começa a alterar. Os barcos da antiguidade não eram motorizados como hoje em dia. Eles funcionavam à vela, dependiam de vento. E no versículo 7 já vai mostrar que não estava ventando direito. O trecho final da viagem foi demorado. Final, que eu digo, até chegar na ilha de Creta. Mas, chegando lá, algo acontece. E esse versículo eu vou ler aqui. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum. E aí eu paro aqui. Estava demorando a viagem. Estava passando tempo. Não diz quando começou, mas ele vai dizer aqui, olha, acabando de passar o dia do jejum. Dependendo da sua tradução bíblica, vai dizer que é o dia do perdão, o Yom Kippur no hebraico, que era uma data ali próxima do final de setembro, início de outubro. Para a gente, aqui no Brasil, a gente está chegando ali na primavera, no final da primavera, início do verão. Para eles, final do outono e início do inverno. Era um período que era perigoso viajar no Mediterrâneo, porque tinham muitas tempestades, era um tempo de frio, era perigoso fazer viagens em alto mar. E aí Paulo vai falar, olha, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, versículo 10, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Ele está falando aqui, olha, é muito perigoso. Ele está falando também a partir de um ponto de que ele tem alguma experiência de viagem no Mediterrâneo. Ele já fez 3 viagens missionárias, que ele fez viagens marítimas. E em alto mar, durante tempestades, é muito perigoso. Pode vir a naufrágio e as pessoas podem morrer, os tripulantes podem morrer. E também fala de um aspecto do olhar de Paulo, que ele era um estudioso. Naquele texto que ele vai falar sobre eu julguei por perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, Paulo está falando ali do currículo dele, fariseu, estudante da escola de Gamaliel, e vai passando ali, ele está falando de que ele não é um qualquer um, mas diante desses diplomas da carreira dele, ele fala de que eu julguei por perda, por esterco, fezes, é algo totalmente descartável diante do que eu encontro em Cristo. Ele não está falando que é ruim estudar. Ele não falou nessa ocasião, estou aqui numa grande explanação de uma característica de Paulo, ele não está falando que é ruim estudar. Na verdade, conhecer outras culturas, entender o tempo que se vive, foi o que propiciou Paulo a pregar o evangelho por onde ele passou. O ministério dele foi entre os gentios. Ele conhecia, ele dialogava com a cultura daquele tempo. Então, temos aqui no texto de Atos, capítulo 27, versículo 10, Paulo falando da sua consciência. O que ele tinha de conhecimento do tempo e também um pouco de experiência. Desse lugar de alerta, de entendimento do que está acontecendo, ele fala. E aí o que acontece? O versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que ele dizia. Então temos aqui 2 situações.
Paulo alertando que é um problema e vai ser constatado mais à frente, e o centurião confiando na experiência de quem tem experiência no mar. Ponto. Mais à frente, o que acontece é que tem uma tempestade, e não é uma tempestade qualquer. No versículo 14, depois que eles saem do porto onde eles estão em Creta, querendo ir para um outro porto, com uma localização mais segura, e se preciso fosse, eles passassem um inverno, meses ali, 3, 4, 5 meses, o tempo que fosse, para que fosse propício seguir a viagem, eles queriam ir para esse local, mas saíram no meio de uma tempestade. Por acaso, um tufão, dependendo da sua tradução, um furacão chamado Euroaquilão. Na sua tradução pode estar Nordeste, o nome desse furacão. E tem uma tempestade. E essa tempestade pega eles de tal forma que no versículo 15 vai dizer que eles pararam de fazer manobras, de tentar brigar contra o mar e deixaram ser levados pela tempestade. E nos versículos a seguir, do 16 ao 20, vai falar das tentativas dos marinheiros de proteger o navio, usando cordas, protegendo as partes do navio, tudo aqui, tudo bem detalhado. A gente vê o olhar de Lucas, um médico, a percepção do que ele faz isso por isso, e depois faz isso para outro motivo. Nós temos um olhar bem clínico de Lucas aqui registrado. E chega ao 21, diante daquela situação, todos os que sabiam lidar com o alto mar trabalhando, e a população, a tripulação temerosa. E aí Deus levanta Paulo para entregar uma palavra. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, eu preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano de perda. Paulo está falando aqui, a gente não deveria ter saído de Creta e eu falhei isso. Mais à frente, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo, ele tinha recebido uma palavra original. Lá em capítulo 23, versículo 11, ele recebeu assim, coragem. Lemos aqui, coragem, você vai a Roma. Com a mesma intrepidez que você falou em Jerusalém, agora você vai a Roma. Coragem. E aí, Paulo, ele está sendo transportado como preso, mas ele sabe, em seu coração, ele está convicto que ele está indo para Roma. E durante essa viagem, que ele tem essa confiança, que ele busca sinalizar as autoridades locais, no caso o centurião, o que está acontecendo. E aí temos aqui um ponto muito importante. Nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Foi tanto a percepção de Paulo no natural, no aspecto natural, e agora ele recebendo uma sinalização do próprio Deus. Ele estava sensível no espírito a ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que o Espírito comunicava a ele. Na verdade, ali, não sei se, a gente não sabe, não tem registrado aqui se ele estava com a Bíblia, mas o coração dele estava conectado numa rede divina, um Wi-Fi divino. E aí a contextualização segundo Davi Amaro. E aí temos aqui, primeiro o anjo chegando a ele, Deus falando para ele assim: Paulo, não temas. É tratado a individualidade de Paulo. E aí a sequência foi de que
ninguém no navio vai morrer. Então foi uma certeza, não só pessoal, mas coletiva, que Deus foi dar a Paulo. E através dessa convicção, no momento que Paulo está diante de uma reta, um objetivo, ele está caminhando, foi semeado o propósito na vida dele. E muitas vezes é assim na nossa caminhada cristã. Estamos numa reta, estamos seguindo, temos um objetivo em Deus. Temos uma razão de viver em Deus. Temos um porquê do viver cada dia. E diante dessa situação, estando firme diante desse propósito e alertando aqueles que estavam à volta sobre as consequências das decisões que se tomavam, isso fala muito do nosso tempo, não? Que vivemos um tempo de crise de saúde, que tem acarretado uma crise financeira de muitas famílias e que tem levado a um agravamento psicológico, estresse, ansiedade. Ansiedade que é a doença do século que vivemos. Então, nos enxergando diante disso, que não é algo só nosso, mas é coletivo, temos aqui Paulo falando que não temas. Na verdade, Deus falando para Paulo, não temas. Essa convicção que nos chega no nosso tempo de intimidade com Deus, no tempo no secreto, no tempo de relacional com Deus, e que ele fala, não temas, guarde seu coração. E aí, Paulo, a partir desse lugar de intimidade, fala, olha, por conta da sua graça, da graça de Deus, ninguém vai morrer aqui. E Paulo leva essa mensagem para os tripulantes. E que não eram poucos. No versículo 37 vai falar que eram 276 tripulantes. Tinha muita gente além de carga. E aí algo acontece. Aqueles tripulantes, aqueles marinheiros com quem o centurião estava muito seguro, eles começam a lançar âncoras numa tentativa de estabilizar o barco que está sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas. E aí eles lançam de um lado do navio, quando vão lançar de outro, algo escuso, furtivo acontece. Eles, ao lançar ali, mexendo, estou falando aqui dos versículos 29 a 30, ao lançar as âncoras de outro lado do navio, eles mexem no bote salva-vidas, num barco adicional que era para ocasiões como essa. E eles começam a mexer para salvar as próprias vidas. Os marinheiros estavam querendo deixar os tripulantes morrerem. Olha só que situação. E isso está acontecendo quando eles lançam as primeiras âncoras, eles oram para que rompesse o dia, para que ficasse claro. Eles estavam no escuro. E imagina uma tempestade maluca dessa, você convivendo lá dentro, um barco de madeira, podendo se despedaçar, e você ficar no meio do breu tomando caixote em cima de caixote de ondas. As pessoas morrem. Naquele tempo se sabia que isso acontecia. E aí, durante esse acontecimento, Paulo chega para o centurião e soldados e fala, olha, eles vão sair e vocês não vão ter como se salvar. Ele fala na segunda pessoa do plural. Ele joga a batata quente para quem está em posição de autoridade, mostrando a realidade que eles vão ter que enfrentar diante dessa situação. E aí o jogo vira. A confiança que estava nos marinheiros passa a ser posicionada mais para Paulo. E Paulo ele se torna protagonista diante dessa situação. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Paulo está ali percebendo de que tem comida, mas as pessoas não estão comendo. Por quê? Tensão, estresse, ansiedade. Pode ter enjoo? Pode. Mas não estavam comendo. Ele percebe que as pessoas não estão comendo. 14 dias, 2 semanas, as pessoas estão comendo e ficando abatidas em seu corpo por uma angústia que não se constatou.
estão morrendo em vida antes de morrer. Já se viu nessa situação durante essa pandemia? Seja vendo demais a TV, o que para eles era a tempestade, e se vendo numa tempestade que uma hora pode ser você, isso é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. Mas, enquanto a população está assim, a tripulação está assim, Paulo está conectado em outro espírito. Não um espírito temeroso, ansioso. Ele está conectado com aquilo que ele tem recebido de promessas de Deus. Precisamos estar firmados nas promessas de Deus, conectados com aquilo que move o coração de Deus, com aquilo que ele diz que é para fazermos. E diante dessa situação ele fala, se alimentem. Né? Versículo 34, 35, 36 vai dizer que tendo dito isso, tendo dito que, olha, nem mesmo vocês vão perder um fio de cabelo diante dessa situação, vocês vão sobreviver. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir, começou a comer. Olha só, Paulo, depois de dizer isso para todos, ânimo, 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 nós vamos sobreviver. Comam, gente, comam. Ele tem 2 momentos de incentivar, dar uma injeção de gás na galera. Ó, estamos vivos e vamos viver. Eu recebi essa promessa de Deus. Nós vamos viver. Diante dessa situação, ele fala para comer e ele agradece a Deus e ele come. Na presença de todos e depois de partir o pão, começou a comer. Aquele espírito que movia o coração de Paulo diante de um objetivo, se alimentar, um alimento espiritual também. Nós estamos falando de uma fé posta em prática, isso é um alimento espiritual. E vemos aqui no versículo 36, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O mesmo espírito que estava na vida movendo o coração de Paulo também vai mover o coração dos tripulantes. E eles comem. Logo mais à frente, o navio encalha. Os tripulantes saem dali, em fuga, em uma ilha. E quando eles chegam nessa ilha, a ilha de Malta, que fica no sul da Itália, ou seja, bem próximo do destino final, que é Roma, eles são recebidos por habitantes dessa ilha, que são chamados de bárbaros, porque eles não são cidadãos romanos. E aí esses bárbaros, eles fazem uma fogueira para receber esses náufragos. E esses náufragos estavam molhados e estava frio. A fogueira foi para uma recepção inicial deles. E para aquecê-los, para mantê-los vivos. E diante dessa situação, com uma alimentação já tida em navio antes deles saírem, Paulo, o prisioneiro, o náufrago, esses rótulos não definiam quem ele era. Ele poderia muito bem chegar e vou ficar aqui quentinho na fogueira. O que ele foi fazer? Ele foi catar gravetos para lançar na fogueira e ajudar a levantar o fogo mais rápido. E quando ele estava fazendo isso, fantástico essa maneira de manter os olhos no alvo, de quem eu sou, o momento que se vive. E aí, quando ele vai mexer nos gravetos, uma víbora, uma cobra venenosa morde a mão dele. E aí ele olha, sacode a mão, joga a víbora, a cobra no fogo e segue a vida dele. Tá ali, tá conversando. E os bárbaros olham isso. Ele sobreviveu ao naufrágio e agora está sendo picado na cobra. Isso daí é justiça, o cara é ruim mesmo. Mas o tempo vai passando e o braço não incha e ele não morre. E aí eles ficam assim,
Não, peraí. Esse cara aqui é diferente. Interpretam até o cara como se fosse o apóstolo Paulo como se fosse um deus. Até o veneno da cobra não segura o cara. Esse cara tem um negócio... O apóstolo Paulo tem algo diferente. E aí, esses náufragos, tripulantes, são levados para um sítio que era de posse de uma das principais, uma das pessoas mais ricas da ilha de Malta, que é o Públio. E esse Públio, ele estava com um pai doente. Paulo sabe disso, soube disso e foi orar por ele. Foi curado de desinteria, um problema mais sério, digestivo. Foi curado. E quando os bárbaros sabem disso, não, eu tenho um fulano de tal, eu tenho um tio, eu tenho um primo que precisa de oração de você também. E levam e são curados. O poder do evangelho chegou ali, no meio, logo depois de um naufrágio. E um naufrágio como consequência de um furacão em alto mar. Olha que loucura. E aí, logo depois disso, é decidido, vamos ver um pouco mais à frente, que isso aconteceu, no versículo 11, que eles passam 3 meses nesse local. E depois de passado o inverno, eles seguem viagem, indo em direção a Roma. E como sequência de viagem, com um novo navio que aporta ali na região, e os locais, os bárbaros, eles encheram de mantimentos esse navio para seguir viagem. Como se fosse uma postura de agradecimento, de que eu fui honrado e agora eu quero honrar. E aí Paulo segue a viagem dele. E o tempo que ele passa em Roma, ele fica de prisão domiciliar, passa dois anos lá, ele prega, depois ele é liberto. A história segue. Mas o que importa pra gente é o que se permanece. O tema aqui é o que mantém Paulo firme diante das adversidades. Sabe, vivemos um tempo que temos sido confrontados. É um processo, lembra dos 3? Um tempo de crise de saúde sanitária que tem se desdobrado numa crise econômica. A nossa segurança não está na empresa que nos contratou. Segurança, salvação não estão aí. Está no Deus Todo-Poderoso que está acima de qualquer outra situação. Que está se desdobrando numa crise psicológica. Estou falando da crise de 2020, mas que conversa com a crise daquele tempo, a bordo daquele navio. Faz sentido? O naufrágio, os pontos mais críticos da nossa caminhada, jornada na fé, são oportunidades de não só testemunharmos, mas sermos testemunhas da graça e da ação do nosso Deus na nossa vida e das pessoas à nossa volta. Fique firme, irmão. Coragem. A palavra de Deus, para aquele tempo, também é para a gente. Se alimente. Deus te abençoe.